Estamos iniciando mais um podcast de Confraria Pastoral. Graças e paz, pessoal. Estamos começando mais um programa Confraria Pastoral. E hoje nós estamos com o nosso convidado especial, o pastor Felipe Mascarenhas. Mas ele vai falar mais para vocês sobre ele, sobre a trajetória dele. E normalmente a gente começa o podcast, o pastor Felipe perguntando a idade e de onde o senhor é. E aí o senhor aproveita e se apresenta para o pessoal que estão nos assistindo. Eu sou o pastor Felipe Teixeira Mascarenhas, paraense. Nasci na cidade de Juruti Novo, aliás, no interior. Meu pai, policial, tenente-coronel do Exército, minha mãe paraense. Então, devido ao convívio, muito abençoado. Meu pai é trabalhador, agricultor, comerciante, depois que ele deu baixa, e faleceu, deixou os bens para os filhos, e os filhos então passaram a administrar os bens do falecido, né? Isso em que ano, pastor Felipe? Hoje você está com quantos anos? Eu estou com 74 anos. 74 anos. Senhor. Quando o papai faleceu, eu estava com 6 anos, ou melhor, com 2 anos. De lá, quando eu completei os 6 anos de idade, eu fui aí comecei a estudar lá mesmo na comunidade, né? Comecei a estudar, inclusive eu estudei numa escola militar. Nessa escola militar não é como hoje, que é um colégio militar. Nessa escola que eu estudei só tinha um professor e um diretor. Então, mas era uma escola maravilhosa, era praticamente um quartel. E de lá eu fui para a cidade, continuei estudando. Aí foi quando eu fui chamado para o ministério e senti o desejo de servir a Deus. Com 12 anos, eu já estava frequentando a igreja. Isso ainda em Juruti? Em Juruti. Com 12 anos, eu fui assistir um culto na Igreja Assembleia de Deus. Eu lembro muito bem que o pastor pregou a palavra de Deus e fez o convite. Um dos convites foi quando ele perguntou quem queria morar no céu. E eu estava sentado na penúltima cadeira de trás, e eu estendi a minha mão para que o pastor visse que tinha alguém lá atrás, uma criança, né, um menino. Os outros se levantaram, e o prefeito, ou melhor, o pastor, de lá, ele viu aquela mãozinha lá esticada e disse: eu estou aceitando Jesus. Aí ele mandou o diácono lá. Aí o diácono me levou para lá, para o altar, orei, confessei Jesus como meu Salvador. De lá para cá, comecei a servir ao Senhor. Como a gente tem aquela decadência quando é adolescente, mas depois voltei certamente e levei a sério servir a Deus. Que maravilha, pastor Felipe. Depois de Juruti, o senhor foi para onde? De lá, eu fui para Belém. Belém, morar nossos familiares, e lá eu estudava e trabalhava. E depois eu fui chamado para o ministério. E comecei a fazer o curso bíblico. E nesse curso bíblico eu tive a felicidade de ter o meu professor americano. E o americano, então, levava muito a sério os alunos e queria ajudar bastante, era um missionário batista. E foi quando eu terminei o meu seminário. Isso em Belém, né? Isso em Belém. Lá em Belém, qual foi o seminário que você estudou? Em Belém. Eu fiz o meu seminário por extensão. O seminário ficava no Maranhão, mas o professor era americano, que me dava todas as aulas, passava as aulas, quer dizer, eu estudava, então ele corrigia tudinho. Mas nesse período eu também fiz a pedagogia. Sou professor, né? E vim para o Amazonas. Lá em Belém, você chegou a frequentar alguma igreja? Você estava lá em alguma igreja? Frequentei Batista. Igreja Batista. Batista. Qual era a igreja Batista lá que o senhor frequentava? Batista Nacional. Batista Nacional, né? Senhor. Lá era o quê, pastor? Era aquela igreja missionária da Amazônia? Missionário da Amazônia. Missionária da Amazônia. Na época o pastor lá era quem? O Monteiro? Já era o Monteiro. Já era o pastor Já era Monteiro. o pastor Né? Monteiro. Isso era em que ano, mais ou menos? Não estou lembrado.
Não está lembrado, né? Mas já era Monteiro, pastor Já era Monteiro. Monteiro, né? É uma igreja grande, você conhece a igreja grande. Certo. E aí o senhor veio para Manaus? Aí vim para Manaus. Ou ficou no interior? Quando chegou aqui em Manaus, eu queria conhecer o fim do Amazonas, a divisão do Amazonas. E aí eu saí para conhecer, eu queria conhecer, já para semear pregando a palavra de Deus, né? Mas eu não tinha, então, assim, sendo enviado, condição assim, para poder sair e pregar a palavra de Deus. Aí foi quando eu cheguei na beira do rio e fiquei olhando, assim, por uma balsa, que chama balsa aqui, um barco lá atrás da balsa, no trabalho da balsa. Aí veio o rapaz que estava lá em pé, né, disse, você quer falar com alguém? Eu digo, eu quero falar com o comandante. Pois não, pode falar. Eu quero viajar, vocês vão para onde? Assim, disse, nós vamos até Cruzeiro do Sul, no Acre. Disse, rapaz, eu quero conhecer para lá, eu sou evangélico e quero conhecer a parada. O senhor vai já conhecer. Você quer ir conosco? Eu quero. E nesse vai e vem, ele chama o comandante e diz, esse moço quer ir conosco, quer viajar conosco, e ele quer conhecer Cruzeiro do Sul. Aí ele disse, ele vai conosco. O comandante disse, ele vai conosco. Aí o comandante perguntou, você sabe fazer comida? Eu disse, não, meu comandante, não sei. Você vai aprender. A viagem é longa. A viagem é longa. A viagem é longa, Cruzeiro do Sul. Ele pegou e disse, você já vai, pode trazer suas coisas que você já vai lá. Viajamos, foi bom. O primeiro merenda que eu fui fazer, ele disse, você vai fazer uns bifes para nós. E esse bife já é exato meia-noite, onde muda de quarto, né? Saio no comando, vem outro, etc. E nessa hora eu fui fazer o bife e o bife saiu duro, sabe? Aí o comandante foi e disse, bife gostoso, mas duro. Aí achava graça. Aí eu lá escutando separado. Né? Mas o rapaz ele é esperto. Eu estava escutando a parte, né? O rapaz é esperto, ele é esperto. Com o tempo eu fui trocando de posto. Não era mais cozinheiro, já era auxiliar de comando. Não, primeiro de máquina. Auxiliar de máquina. Depois eu passei a ser auxiliar de comando. Aí foi aumentando. É assim que aconteceu. E pastor Felipe, fale para a gente como começou aí a sua jornada ministerial. Como é que ela se deu? A minha jornada ministerial, já que eu tinha terminado o seminário, estava praticamente preparado e tinha vontade de pregar a palavra de Deus, e pregava a palavra de Deus e em qualquer lugar que chegasse falava do amor de Deus, não tinha vergonha. Aí foi quando o americano pegou e falou para mim, ele disse, pastor Felipe, o senhor vai pastorear na cidade de Urucurituba Novo, uma cidade nova, e o senhor vai para lá, já tem a igreja. Aí eu falei para ele, mas pastor, eu ainda sou solteiro, eu preciso de uma família, uma esposa para poder me acompanhar, estar comigo, para visitar. Ele disse, não se preocupe que Deus vai providenciar. Pronto. Sim, senhor. Vamos embora para lá. Chego lá, apresentou para a igreja ficou muito feliz que não tinha pastor, né? Pastorzinho novo, né? Aí ele, gostamos muito, graças a Deus. O senhor lembra do ano, pastor Felipe? Não estou lembrado. Não, né? Não estou lembrado. Está escrito, mas não estou lembrado. Né? E fiquei pastoreando lá e orando para que Deus mandasse uma princesa para ser minha esposa. Aí o americano pegou e disse, pastor Felipe, eu vou lhe levar no Seminário Batista do Amazonas e vou lhe apresentar para os alunos, professores. Sim, senhor, vamos para lá, aí na Rua Paraíba, né? Chegamos lá, o seminário é Batista regular deles. Né? Chegamos lá na 9 da noite, assim, na hora da merenda. Né? Aí aquelas moças bonitas, rapazes para um lado, elas para o outro. Aí o americano pegou assim no meu ombro e disse, bora aqui. Aí disse, rapazes, irmãos e irmãs, professores e professoras, aqui está o pastor Felipe. Pastor Felipe, pastor em Urucurituba Novo. Pastor Felipe é solteiro e precisa de uma esposa. Pronto. Precisa de uma mulher de Deus. Vocês que estão estudando, se preparando para ganhar alma para Jesus. Se Jesus tocar no coração de você, a mente de vocês, essa é a pessoa certa para ser a esposa do pastor. Dizendo à minha esposa que na hora que ele estava falando,
Aí ela sentiu assim aquele, olha direto para mim, Aquele parece pulsar, uma né? flecha. Pronto. E eu olho também para lá, acho que deu certo assim aquela. Pronto. Mas não falei nada e ela também não disse nada. Vamos embora. No outro dia, o americano foi lá no seminário e perguntou: alguém gostou da presença do pastor Felipe? Quem está interessado? Aí ela levantou, a minha esposa, né? Levantou o dedo. Na hora. Na hora, ela disse. Eis-me aqui. Ela disse: pastor, eu estou aqui. Não, aí contou, na hora que o senhor falou, parece que foi assim uma flecha direto e eu acredito que é ele que vai ser o meu esposo. Porém, tem uma coisa, se ele esperar mais 2 anos, eu vai terminar a minha faculdade, se é de Deus, ele vai esperar. Isso. Aí o americano vem, passa a mensagem para mim. Aí ele diz: pastor Felipe, já tem uma pessoa interessada. E contou a história. Eu disse: vamos orar. Se for a vontade de Deus, eu vou ter paciência de esperar. Parece que não passava mais de 1 ano para eu esperando. E o trabalho dele é aquilo lá, graças a Deus, a obra. Quando terminou, completou os 2 anos, ele pegou e disse: pastor Felipe, a colação de grau das meninas vai ser tal dia. E já vamos marcar o casamento, sim. Aí disse: mas eu preciso conversar com os pais. Não se preocupe que eu já conversei com eles. Que maravilha, né? Não se preocupe que está tudo combinado. E eu vou levar vocês lá, Lago do Soares, a minha esposa é de Lago do Soares. E eu vou levar vocês lá. O casamento vai ser lá na igreja e vai dar tudo certo. Aí ele levou. O Lago do Soares é onde? É aqui, Manaus? No Soares. O Soares é o quê? Soares é aqui no Altazes. Um lago muito farto, lago de fazendeiros. Leite de gado, fresquinho, queijo, que maravilha. Queijo. O senhor estava com a faca e com o queijo na mão. Pois é, tá com o queijo na mão. E eu sei que foi uma festa. No mesmo dia ele pegou e disse: vocês já vão comigo, pode buscar suas coisas, cadê a Júlia? Aí eu falei com os pais, né? Só já com o pai, porque a mãe tinha falecido dela, né? Correto. Aí eu já levei o velhinho comigo também, foi uma benção e eu sei que foi por aí. E foi, graças a Deus, quando chegamos em Urucurituba, mas já fomos fazendo a obra, o trabalho missionário. O americano foi: vamos agora numa inauguração, pastor Felipe, de uma igreja, uma congregação lá no Acari, Costa do Acari, aqui no Rio Amazonas, lá embaixo de Urucurituba. Aí fomos lá, e aquela festa bonita. Aí pronto, continuou o nosso ministério, aí fomos trabalhar em Urucurituba. Provavelmente isso foi no início dos anos 80, já que o senhor está com 74, né? 40 anos atrás. Mais ou menos isso aí. Foi mais ou menos nos anos 80, aí, no início sim. dos anos 80, né? Que maravilha. Aí o senhor começou o seu ministério por ali, muita dificuldade, pastor. Fale um pouco da obra no interior, como é que funciona, porque tem muita gente que não conhece a obra do interior, ele acha que é uma maravilha. Conte um pouquinho aí como é que funciona a obra no interior. A obra no interior, ainda agora eu estava falando para o senhor, tem o convite do homem e o chamado de Deus. Quando é o chamado de Deus, onde você estiver, a obra vai crescer, porque já está dizendo que a obra não é do homem, a obra é de Deus. Porém, o que nós precisamos é colocar em prática o que nós já aprendemos. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que o Senhor está conosco e Ele é o dono do ouro e da prata. Correto. E aquele que é fiel para o Senhor Deus, ele repreende o devorador do nosso caminho e abre porta de prosperidade. Agora, o que nós temos que aprender é que nenhuma bênção vem, como diz os antigos, caído do céu. Não é assim, não. Nós precisamos aprender que para nós conseguir algo material, finanças, nós temos que passar por provas.
Prova, quem não faz prova não passa no teste. Opa. Quem faz vestibular, se você não faz prova, você não vai. Qualquer curso, você tem que fazer a Não prova. há nenhuma vitória se não fizer uma Nenhuma luta. vitória vem se não fizer a prova. Então, como é então, pastor Felipe, essa prova? Oração, jejum, consagração. Isso é maravilhoso. Jogar o joelho gordo no chão Aprendeu e a buscar o pescar no Senhor. interior, pastor. Pegar o peixe lá no rio, Pega o peixe no rio, sim senhor. Aprender a pegar o peixe no rio. tratar o peixe. Tratar o peixe, Que assar o maravilha, peixe. assar, fritar aquele Tudo, peixe. tudo precisa. Chegou a fazer farinha no interior, pastor? Não, eu mexi lá com mas não cheguei a fazer, né? Eu ia lá na casa de farinha, via lá, mas eu sei trabalhar na mandioca, né? Eu sei como plantar maniva, eu sei como tratar, tirar massa, tudo eu sei. Muita carapanã, né? No interior eu cheguei, o cara disse para mim, disse, pastor, aqui a carapanã ela só é das 6 às 7, aí acaba, das 6 da tarde às 7 da manhã. Eu disse, rapaz, então o negócio aqui é feroz. E carapanã grande, daquelas que não dispensa não, o caboclo fica numa situação muito difícil. Tudo isso só enfrentou no interior, né, pastor? Tudo. Você, no interior, tem que, você sabe, usar aqueles mosquiteiro, usar o mosquiteiro. E depois apareceu, por exemplo, nós, é porque eu já tinha aprendido como trabalhar com fotografias. O senhor foi fotógrafo também? Conte um pouquinho da sua... Trabalhei como fotógrafo. Na época era retratista. Em Urucurituba Novo, quando nós fomos para lá, já tinha o terreno para fazer a casa, né? Porque uma das coisas que o pastor precisa ter logo é a casa dele. Com certeza. Aí eu lembro muito bem que eu disse, amor, vamos fazer logo essa casa aqui. Ficamos alguns dias lá alugado lá, digo, vou fazer a nossa casa. Fui na serraria, comprei a madeira e chamei uns 3 rapazes lá e digo, eu quero que vamos fazer essa casa aqui. A primeira que eu armei logo, né, quer dizer, o assoalho, né, foi de acordo com a terra, né, meio baixo, assim. Aí o profissional disse, pastor, tá errado isso aqui, você tem que colocar o nível. Tá bom, aí ele colocou o nível e ficou vendo. E como eu já sabia trabalhar com fotografia, aí eu já tinha também o aparelho, né, o único que fazia fotografia lá em Urucurituba era nós. O senhor encarou aquela fotografia que o pessoal chama de lambe-lambe, que passava a língua e balançava até ficar seca e entregar o camarão. Não, As antigas Polaroid, né? a Polaroid, eu usei a Polaroid, mas essa uma ainda era naquela época do filme, né? A gente mexia, comprava aquelas películas, né? Uhum. Entrava no laboratório escuro, tinha uma lâmpada 30 vermelha. pés vem numa daquele, 30 pés. Aí colocava dentro da máquina, aí ia batendo aqui. Quando tirava de lá, ia para revelar, tinha um revelador, tinha um fixador. Né? Secava, aí metia na máquina. Aí metia uma lanterna grande. Colocar lá embaixo já. Então ninguém passou dificuldade assim nesse sentido. Depois, eu trabalhando, conseguia colocar uma farmácia. Também foi para a área da saúde, Também, da farmácia. Aí depois eu digo, meu amor, nós estamos perdendo tempo aqui. Isso tudo lá em Urucurituba? Foi em Urucurituba. O Urucurituba novo Novo, ou Urucurituba velho? No novo. Novo, né? Aí eu disse, vou acabar com esse negócio de farmácia e nós vamos colocar o comércio, a venda. Aí coloquei o comércio. Quando conciliava direitinho com a igreja, dava para trabalhar os dois ao mesmo tempo? Dava. Quando era 5 da tarde, eu fechava. Aí os vizinhos, os que estavam lá acampando, eu pedia desculpa, de licença, o senhor me dá licença, mas vamos para a igreja. Vamos fechar agora. Mas, pastor, você vai fechar? Eu vou perder dinheiro. Eu digo, eu perco aqui, mas ganho com Deus. Pronto.
e tenho paciência. Compra aí no meu vizinho, esse meu vizinho é gente boa, não. Aí, ia embora. Só que eles não compravam lá. E quando eu chegava, não abria mais, no outro dia eles iam comprar. Quer dizer, era a benção que estava ali me esperando. Que maravilha, né, pastor? Aí depois eu peguei e disse, meu amor, nós estamos presos praticamente nesse negócio de venda. Vamos acabar com isso, ninguém sai, ninguém vai passear por ali, andar, visitar mais. Então vamos acabar. Acabamos também com o comércio. Acabamos e ficamos praticamente só fazendo, visitando, que não precisa demais de visita, demais, muito, muito mesmo. E eu não tive tanto essa dificuldade, sabe, pastor Francisco? Graças a Deus. Mas eu me virava, né? E a minha esposa também, ela era uma profissional que sabia fazer salgado, né? Ela aprendeu no seminário, salgado, doce, de lá, e todos os dias aprende. Colocando em prática, aprendeu o famoso sonho, né? Sonho, famoso sonho. O famoso sonho. O sonho não é qualquer pessoa que sabe fazer, porque o sonho, ele é macio, ele é gostoso e é uma bênção. Pastor Felipe, como é que foi que deu esse seu encontro com a Convenção Nacional? O senhor estava na regular há um tempo, e como que o senhor conheceu o pessoal da Nacional e como foi esse período de transição? Porque a gente sabe que os regulares eles são mais conservadores e eles têm lá um certo tipo de doutrina. Como é que foi esse seu período esse encontro? Conheci um povo novo e tal. Como é que foi que se deu isso aí? A minha esposa, ela frequentava a igreja regular. E essa igreja, primeiro que eu pastorei, também era regular. Aí o americano fez a posse, tudinho, me consagrou. Inclusive, eu tenho o privilégio de dizer que sou consagrado 2 vezes. Consagrei lá e consagrei na Nacional. Bem, então, por que eu achei, não melhor, mas fui chamado porque nós somos renovados. E a Batista regular, eles são uma bênção, é uma bênção. Só que eles não colocavam em prática, não colocam aquela prática que Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crêem. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão nova língua, se colocar a mão sobre os enfermos serão curados. E se ele não praticam essa parte aí. Então é por isso que você vê que quando eu estava pastoreando, né? Então o Batista renovado, ele ele pratica, né? Porque ele sabe muito bem, eles praticam. E foi quando nós nos encontramos com aquele pastor de Itacoatiara, com ele, o Leonardo Mal. Né? O Leonardo Passos. O Leonardo pegou e conversou comigo e disse, pastor Felipe, eu tenho um plano. Digo, qual é o plano? Fundar uma igreja batista nacional aqui. E o senhor está convocado para, digo, você. Aí fundamos, foi com luta. Muita luta, já renovado. Luta. Já renovado. Porque eles... É uma história muito bonita. Propriedade que eu queria e consegui, uma propriedade de 4.200 metros quadrados, aquela área que hoje está. Correto. E eu lembro muito bem quando eu cheguei na prefeitura, pedi o mapa da cidade e o moço lá deu o mapa. Eu olhei no mapa e disse, tinha uma parte bonita lá verde, eu estou precisando desta área aqui. Aí o moço disse, que trabalha lá ele disse, essa área não pode, essa área ninguém vende, ninguém pode vender, ninguém pode emprestar, isso é da União. Só que quando eu fui para ver o mapa, já levei o ofício para o prefeito, a solicitação de uma área para a igreja e um colégio batista nacional, lá, que é aquela área lá, viu? Na época o prefeito era quem? O Félix. Quando eu chego lá, já levo. Aí eu quero falar com o prefeito. Aí a secretária foi lá, o pastor está aí. Pois não, diga para ele entrar. Eu entrei, já entreguei o documento para ele. Aí ele leu e disse, o senhor já escolheu, pastor? Já.
Só que o rapaz, ele disse que não pode vender, e aí circulando uma campainha, chama o homem do setor de terra. Ele chegou, traga o mapa para mim. Ele abriu o mapa lá, o prefeito abriu o mapa, aí ele perguntou, pastor Felipe, qual é a área que o senhor diga? Essa aqui. Aí o rapaz disse, essa mesmo não. Aí o prefeito disse, vá lá, tira o título defloramento, entregue para o pastor e ele vai limpar lá. Vá lá e medir. Esse homem passou 2 anos sem falar comigo. Mas eu não tinha culpa de nada se ele recebeu ordem do prefeito. É porque o título era da união entre o prefeito e o secretário. E eu fui embora. Aí fui lá, muito indignado, chateado, mediu a área tudinho, marcou, disse, esse aqui, assistiu. E já foi limpar eu mais um irmão. Apanhei umas ferradas de caba lá, mas tudo para a glória do Senhor. Limpamos tudo. Terminou de limpar, fui lá com o homem do setor de terra, digo, pronto, meu chefe, já está tudo limpo. Aí ele disse, lá com o prefeito, chegou lá, aí o prefeito disse, tira o título definitivo, o pastor entregue para ele. Aí ele pegou, bateu o título definitivo. No dia que ele marcou para mim receber o documento, o título, ele entregou para mim, ele disse, está aqui o seu título, 6 mil cruzeiros, naquela época era muito dinheiro. Muita grana. Era muita grana, cruzeiro, 6 mil cruzeiros. E eu estava fiscalizando, ver se meu nome estava certo, CPF, direitinho. Alguém passa e bate no meu ombro, uma pessoa feminina, uma jovem, bateu no meu ombro, eu estava de costas, não via a fisionomia dela. Aí ela perguntou, meu pastor, está precisando de alguma coisa? Eu disse, de 6 mil para pagar isso aqui. Ela disse, pode deixar que eu pago. Pronto. Vamos ali. Aí eu fui com ela. Quando eu chego lá, nós já fomos direto para o gabinete do prefeito. O prefeito pegou e disse, bata lá o documento para o pastor, e carimbe e traga para me assinar. Aí ela foi lá, preparou tudo no documento, ela carimbou, ele assinou. Aqui, meu pastor, doação para a igreja. Pronto. Maravilha, né, pastor Felipe? Ficou quanto tempo, pastor Felipe, lá em Urucurituba, o senhor? Eu não estou lembrado, pastor, quanto tempo. Mas ficou um bom tempo lá, né? Fiquei. Ficou lá, foi fotógrafo, foi dono de farmácia, foi dono de comércio. É. E passou, teve um período seu também que eu soube que o senhor foi candidato a vereador na cidade. Foi. Chegou a ser candidato mesmo? Eu tinha um programa, coloquei um programa, o único programa evangélico em Urucuituba era o nosso. Foi radialista também. Programa Encontro com Deus. Que maravilha. Ele ia ao ar todas as 6 da manhã. Programa Encontro com Deus, lembro até hoje daqui do hino que diz, está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Então esse era o hino oficial do programa. E às 6 da manhã. E então nós tínhamos esse privilégio de falar do amor de Deus ali naquela cidade. Todo mundo conhecia praticamente a gente, né? Quando não ia no ar, mas era difícil não ir, só quando eu estava viajando, né? Viajando, não ia mais rapidamente. Daí surgiu a ideia de se candidatar. Eu vou me... sim. Aí eu fui convidado para participar da campanha. Eles perguntaram para mim, o senhor não quer ser candidato, pastor Felipe, a vereador? Eu disse, a gente quer, porém ganhar é outra coisa, não é? Não, mas o senhor vai ganhar experiência, diga a verdade, experiência você ganha mesmo. Aí eles falaram, já vou colocar o seu nome aqui. E coloca aí. Aí colocou, vem aqui para Manaus, legaliza tudinho, né? E já, então, passei a ser candidato a vereador. E como eu tinha um megafone, então eu já saía fazendo a minha própria propaganda. É. E a experiência foi boa, pastor Felipe? Foi boa essa experiência de ser candidato ou foi um atraso? Não atrasou, não. Não, ao contrário. Porque eu perdi
Eu não ganhei, mas não perdi. Eu perdi em termos de não ser candidato, quer dizer, não ser eleito. Isso. Não ser eleito. Mas não perdi nada, porque a gente ganha amigos, experiência, e tudo a gente ganha. Que maravilha. Quando o senhor saiu de Urucurituba, vocês foram para onde? Para Belém. Direto para Belém? Direto para Belém. Quando Conte nós um saímos de pouquinho lá. Urucurituba, nós já fomos direto para Belém, porque lá em Belém já tinha uma igreja para nós pastorear. Correto. Pastorei a Igreja Batista Nacional, lá também. E lá de Belém ficaram quanto tempo, pastor Felipe? Nós ficamos lá, também não estou lembrado aqui. Vocês têm Está parentes? escrito lá. Vocês têm parentes lá em Belém, né? Temos familiares lá. Que todos as minhas pastoreado, nós temos o documento lá, temos um histórico, né? Às vezes ninguém lembra aqui, mas está lá tudo. E a experiência foi boa em Belém? Ficou lá bacana? Muito boa, Muito graças boa. a Deus. Tem vontade de voltar para Belém, pastor? Já pedi a minha transferência vai para 2 anos. E quando o senhor saiu de Belém, foi para onde? Quando eu vim para cá, para Manaus, nós viemos visitar os familiares da minha esposa. Aí quando chegamos em Parintins, aí passamos 2 anos por aí assim, quase 3 anos. Aí o tempo que nós viemos para cá, para Manaus, em Parintins temos familiares também, né? E chegamos aqui, fomos pastorear a Igreja Batista das Nações, onde o pastor França fundou. Isso, E lá então ficamos pastoreando a Igreja Batista das Nações, no bairro das Nações. Bairro das Nações. Eu lembro que a gente foi em Parintins fazer uma visita lá ao Alfredo, pastor Alfredo, pastor Hugo. Era uma turma que tomava de conta da igreja do pastor Paulo Itamar. E a gente encontrou com o senhor na praça. O senhor estava vendendo lá. O senhor não falou que o senhor também é artista plástico, né? Estava vendendo lá os seus produtos, né? O senhor tinha uma venda de produtos, né? De artesanato muito bonito. Nós pegamos alguns e foi quando a gente fez o convite para o senhor, pastor, que vamos para Manaus, né? Vamos para Manaus e foi muito bom o período, né? Veio com a família e ficou no Parque das Nações um tempinho ali. Ficou um tempo, né? Quanto tempo ficou lá, pastor? Ali uns 4 anos, mais ou menos. 4 anos. Também foi um período de boa aprendizagem ali, conheceu novas pessoas. Foi. Né? Depois foi pro parque lá do Riachuelo, teve com a gente. Depois É. foi pro Buraquequara, né? Buraquequara, Bela Vista. Bela Vista. Foi maravilhoso aquele período ali. Muito bom. E é um aprendizado, né, pastor? É um aprendizado. Queira ou não queira, a jornada pastoral, ministerial é um grande aprendizado. E recentemente, pastor Felipe, a gente sabe que o senhor perdeu sua esposa, sua companheira de longas datas, que estava aí com o senhor na luta, né? Nas batalhas e tal. O senhor foi uma grande perda ali para o senhor e hoje o senhor está vivendo apenas dos seus trabalhos como artista plástico, não está pastoreando. O pessoal entender, o pessoal que não conhece, que está fora do estado, para eles entenderem como é que está a situação. Fale um pouquinho como é que está a situação hoje, a sua situação hoje, pastor Felipe. Pois bem, a minha esposa Jesus levou faz alguns meses, vai para 6 meses, e deixou uma marca muito grande na minha vida. Quer dizer, me ajudou bastante no meu ministério. Ela era uma missionária preparada. E então aconteceu isso. Ela passou por uma experiência de pedra na vesícula. Tem que ter cuidado quando forem comer, se alimentar, comprando os alimentos. Eu até deixei de comer tomate, porque aquela sementezinha ela é perigosa. O tomate, tudo que vem de semente, aí eu separo um pouco, como o que não tem semente. Pois bem, e Jesus levou ela e eu já sofri muito. Já chorei, mudei de quarto, eu moro em apartamento, mudei de quarto. O que eu chorava na hora do alimento, eu não via a pessoa que estava ao meu lado.
Poxa, Teve que se readaptar, renascer de novo, fazer. de novo, meu irmão. E na hora do café, chorava no ônibus, chorava andando na rua e pedindo a misericórdia do Espírito Santo para que ele me consolasse, né? Só ele consola. E foi quando, aos poucos, a gente foi entendendo que nós sabemos que um dia nós vamos seguir, vamos partir daqui, né? Porém, a gente não está acostumado com essa tecnologia de Deus, que é Deus que leva, que chama, né? E chega um momento, então, que a gente, então, inesperavelmente acontece, né? E eu estou, então, orando, buscando o Senhor, estou frequentando uma igreja lá próximo de casa e continuo servindo a Deus. Eu sou professor, aposentado, já sou aposentado, sou teólogo, sou professor, sou artista plástico e também sou PC, né? Tenho curso de especialização de PC, polícia civil e continuo trabalhando só na arte. Mas está aberto, pastor Felipe, para algum convite, se alguém ligar para o senhor lá do Rio Grande do Sul, algum pastor está ouvindo a gente. Pastor Felipe, venha dar uma volta por aqui, venha passar uma temporada. Está aberto ou está mais focado nos seus trabalhos atuais? Esse passeio que o senhor se refere, ministerial ou profissional? É ministerial mesmo. Assim, olha, pastor Felipe, tem algo aqui para o senhor dar uma temporada com a gente e tal, ainda que seja temporário. Entendi. Mas está aberto? Está aberto. Está aberto, né? Eu estou aberto, porque o trabalho, na verdade, é uma complementação, mas o principal é fazer a obra de Deus. Que maravilha. Se o Senhor diz, não, você vai fazer a obra de Deus, aí eu paro com o trabalho profissional, quer dizer, e aí vou fazer a obra do Papai do Céu. Posso fazer, porém, segundo plano, mas o primeiro plano é continuar a fazer a obra de Deus. A gente tem um chamado, né? Com A certeza. gente tem aquela chamada, falar do amor de Deus, chegar, orar e fazer a obra do Papai. Qual é o recado que o senhor deixa, pastor Felipe, para esse jovem que saiu do seminário agora, mas que ele tem uma preocupação muito grande com o sapato dele para não sujar de lama, para não ir para o interior, o cara que ele quer ficar na cidade? Qual é o recado que o senhor deixa para essa turma? Que antigamente o amor pela obra no interior era muito grande. Hoje a gente encontra uma certa dificuldade de encaminhar um missionário no interior. Geralmente o cara pergunta lá quanto é que ele vai ganhar, se ele vai ter lancha, se lá tem uma internet, se a internet é da Starlink, que o sinal não cai. Ele está mais preocupado com alguns assuntos pessoais do que com o próprio evangelho. Qual é o recado que o senhor deixa para um camarada desse para que ele possa entender um pouco da experiência que o senhor já teve no interior? Pois bem, uma boa pergunta. Primeira coisa é que a gente tem que entender que é obra de Deus e não é do homem. Somos chamados e o Senhor Deus decide fazer a obra do Senhor. Porém, Ele vai ser responsável, se responsabiliza com tudo, com tudo. Agora, nós precisamos estar ligados, como disse o apóstolo João, na videira, né? João 15. Porque se ninguém estiver ligado na videira, então não vai funcionar. Um galho seco, para que serve? Tira de lá e coloca no fogo. O próprio, no verso 5, o próprio Senhor dele diz assim, olha, sem mim nada podei fazer. Exato. Quer dizer, sem Deus ninguém pode fazer nada, nada, nada. E outra coisa é estudar, procurar ter uma profissão, para que venha então somar, ajudar, porque até chegar o momento que vai chegar a hora certa, Deus usar pessoas para dizimar, Deus usar pessoas para abençoar você de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu lembro que eu estava num campo ali em Bela Vista, não tinha um dizimista.
Eu disse para minha esposa, meu amor, não tem nenhum dizimista aqui, vamos fazer uma campanha de oração. O que é e para que é campanha de oração? A campanha de oração, ela mexe com a fé da pessoa. Quando você leva a sério o final da campanha, até antes do final da campanha, você já recebe a resposta. Essa é a minha experiência. Então, eu estava jogando uma areia lá para dentro do quintal, que eu ia fazer a calçada lá. E, de repente, chega para um carro perto de onde eu estava trabalhando, riu o vidro e falou comigo, bom dia, meu senhor, bom dia, meu doutor. Se eu quero falar com... Você conhece o pastor dessa igreja? Eu disse, eu conheço. Eu quero falar com ele. Sim, senhor. Aí eu deixei tudo lá e fui, então, atender o cidadão. E a igreja estava aberta. Ele entrou, pedi para ele sentar, sentou, eu sentei próximo dele. Aí eu perguntei, o senhor quer falar com o pastor? Eu quero falar com ele, quero uma oração do pastor. Sim, senhor. Aí eu perguntei do nome dele, ele me falou o nome dele, eu disse, pois o pastor sou eu. Tio, pastor, eu sei que é o pastor da igreja, o senhor estava sozinho ali. Se eu estava com o Senhor, Deus estava do meu lado, jogando essa areia. Se meu pastor, eu vim entregar o meu dízimo, eu vim entregar o meu dízimo e vim entregar uma oferta para o senhor. Aí ele puxou um papel, assim, quase como um envelope, mas era um papel bem tufadinho, né? Correto. Aí eu peguei e disse, ele pegou e disse, esse aqui, essa parte aqui é o meu dízimo, e esse aqui é uma oferta para o senhor, meu pastor. E ele falou, e eu quero, isso aí depois da oração que eu fiz, então vou orar. Aí foi que ele entregou. Aí ele disse, eu vou voltar, pastor, viu? Eu vou voltar aqui com o senhor. Sim, senhor. Eu não conhecia ele, não. E ele foi embora. E nesse dia ninguém tínhamos comida, nem dinheiro para comprar o almoço. Aí eu disse, meu amor, aguarde aí que papai do céu vai mandar. Fique tranquilo. E quando terminou, ele foi embora, eu chamei a minha esposa, fomos orar. Disse, amor, olha aqui a benção que o papai do céu mandou. Aí já fui comprar o nosso almoço. E Deus começou a mandar dizimista. Nós fizemos a campanha de oração e Deus começou a provar. Aí os irmãos começaram a dizimar. Aí eu fui saber quem era o cidadão, era um empresário. Era um empresário. E ele, o outro dia, já próximo do fim do mês, ele disse, meu pastor, está lembrado de mim? Eu digo, estou. Entre aqui, por gentileza, que eu... Aí meti a mão embaixo da mesa, onde estava o vazio lá, puxou outro envelope assim bem alto. Isso aqui é meu dízimo, pastor. Então, é assim que Deus trabalha. Então, para você que está indo para o campo, tem esse chamado, vá. Vá que Deus vai providenciar tudo para você. Não tenha medo, não. Vá, porque o Senhor Jeová é o dono do ouro e da prata. Tem um texto lindo que a Bíblia ensina, estou esquecido de onde fica, pastor, onde diz que homem não viu, coisa que homem não ouviu, não viu, não passou pela mente do coração, e nem o coração de nenhum homem está preparado para aqueles que amam a Deus e buscam o Senhor. Isso é lindo demais. É verdade. Que você não saber que tem algo ali preparado para você. E é para você que está me ouvindo. É para nós essa bênção, essa promessa. É verdade. Pastor Felipe, durante essa sua trajetória, a gente sabe que durante a trajetória ministerial, de qualquer trabalho, principalmente a gente que está no campo missionário, hoje as igrejas elas estão mais centradas. É difícil você encontrar uma igreja que ela tem um espírito missionário. Geralmente as igrejas hoje elas estão mais centralizadas, e elas não têm muito interesse em abrir campos missionários. Isso é uma realidade que a gente tem visto aí nos últimos anos, nos últimos 20 anos. E um momento de felicidade, pastor Felipe, esse é o momento que o senhor
um dos melhores momentos no campo missionário que o senhor passou aí? O campo da minha felicidade sempre ela foi próspera, porque no que entrava, eu nunca me fiei só no dízimo da igreja. Sempre eu tinha algo que ajudava, eu entregava o dízimo para a igreja. É verdade, muito bom. Olha, pastor Felipe, a gente já está quase terminando aqui, mas antes eu queria, a gente sempre pergunta para o pessoal, Paulo ele escreve o seguinte, diz, olha, eu corri a carreira da fé que me foi proposta, combati o bom combate e estou pronto. Se o senhor tivesse que deixar uma palavra, assim, uma palavra final, né? Qual seria essa palavra final que o senhor escreveria lá? Diz, olha, isso aqui foi o pastor Felipe que deixou essa palavra. Que palavra seria essa aí? Essa palavra pode ser lá no livro de Isaías, capítulo 40. Você pode ler ali todo o capítulo de 40, você vai encontrar um texto onde o Senhor Deus diz: olha, eu estou convosco, não temas, eu estou convosco todos os dias. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: eu estou convosco. Então essa palavra aí, isso é muito linda e forte. Quando alguém fala para você que ele está com você e segura a sua mão, fique tranquilo. Hoje eu contava a história do Silvio Santos. Aí alguém perguntava, pastor, você vai para a batalha? Eu vou para a batalha. Vou trabalhar, e porque para entregar o dízimo do Senhor. Aí ele disse, é por aí, é isso aí, meu pastor. Eu disse, porque eu lembro da história do Silvio Santos, a filha dele disse, tudo que ele fazia, eu faço, no meu caso. Por exemplo, eu de manhã, à noite eu oro, na hora do meu café eu leio a Bíblia, oro ao Senhor, na hora do alimento. Aí a filha dele disse, assim que meu pai faz, ele fazia. Ainda tinha mais uma coisa, Silvio Santos era fiel, ele era dizimista. Então ele certamente deixou um exemplo para aquele que não é dizimista. Seja dizimista, não levou nada, mas deixou uma história, muita gente trabalhando, empregada. É verdade. Como é que o pessoal encontra nas redes sociais, pastor Felipe? E-mail? Se alguém quiser entrar em contato com o senhor, um e-mail, no Instagram, Facebook, YouTube, quais são as redes sociais que o senhor tem, que o senhor divulga o seu trabalho, que o povo pode encontrar? Pode deixar aí as suas redes sociais. Às vezes, meu celular ele trava, porque são muitas ligações, só do nosso grupo para mais de 50. E pastores, tanto daqui como de fora, familiares, e também os profissionais. Eu trabalho com polícia, né? Faço os trabalhos policiais, aqueles bonecos de acordo com a patente, tenente, Bonecos coronel, réplicas que homenageiam os isso. policiais, Eles né? ficam felizes porque eles vejam ali aquele boneco, então eles mandam mensagem de agradecimento, fazem pedido, e eles agradecem bastante porque eles querem ver ali aquele boneco ali, como seja assim, uma estrutura dele, né? Uhum. E é uma benção, graças a Deus. E as suas redes? O senhor usa qual? WhatsApp, Instagram, Facebook? Eu uso mais o WhatsApp. WhatsApp, né? É porque no WhatsApp ele já vem com a foto. Às vezes ele quer, olha, eu quero assim, tá bom, eu quero louro. O senhor tem o número dele para deixar de Eu contato tenho, aí? Ou não lembra de cabeça? 92 daqui, né, do Isso. Amazonas, 994052147. Esse é o meu número do WhatsApp. Eu tenho outro, mas não estou lembrado. Esse aí é o vivo. Esse é ao vivo, E né? tem o outro que é TIM. Tá bom. Esse aí é o que tem o do WhatsApp. Quando vocês precisarem, pode ligar para mim.
Eu sempre falo, eu atendo até meia-noite, aí depois eu durmo, aí eu acordo mais tarde para orar, mas coloque a mensagem aí que eu atendo todas elas. Pronto. Então, pessoal, quem quiser entrar em contato com o pastor Felipe, o número dele é esse aí. E quero que você curta aí o vídeo, né? Inscreva-se no canal aí, Confraria Pastoral. Entre em contato com o pastor Felipe. Se você tem uma matéria boa e quer trazer para nós, passa aí, a gente dá uma revisada, dá uma olhada, te convida. Quem sabe você não está aqui na semana que vem. Um abraço a todos e Deus abençoe. Obrigado também, eu agradeço a todos, que Deus abençoe a todos, e eu me coloco à disposição, né? Pensando em Amém. vocês, e continuo pedindo as vossas orações. Deus abençoe.